Ao receber o paciente, tenha uma boa apresentação, a gente já falou, né? E postura profissional e passe segurança para ele. A gente pode voltar um pouquinho. Quando a gente recebe esse paciente, por que a gente precisa ter uma postura profissional e passar segurança para ele, né? É aquela velha frase, a primeira impressão é a que fica. Então, o paciente que está chegando pela primeira vez no tratamento, ele já está chegando com ansiedade, com nervosismo, com medo. Então, ele precisa ser bem recebido. Ele precisa olhar para o profissional e que passe uma segurança para ele. Antes mesmo de a gente conversar com ele, ele precisa sentir essa segurança para o tratamento. Pode voltar um pouquinho. Isso, essa tela aí. Agora a gente vai falar, durante a consulta de enfermagem, procure tirar o máximo de informação e passar toda a informação necessária. A consulta de enfermagem, ela é feita no primeiro dia de tratamento do paciente, né, ou quando há uma troca de protocolo. Por que a gente tem que tirar o máximo de informações desse paciente? Porque por mais que o paciente converse com o médico e passe tudo para ele, ou o médico passe todas as informações para ele nunca vai conseguir absorver tudo e falar tudo o que precisa, né? O paciente está no momento emocional muito desequilibrado, muitas das vezes. Então, durante a consulta de enfermagem, a gente tem que tirar o máximo dessas informações para poder completar a evolução médica, para saber um pouco mais desse paciente e passar todas as informações necessárias, né? Ele nem sempre vai absorver tudo que a gente fala ali naquele momento, né? Pela parte emocional que ele está vivendo, pela fase emocional que ele está vivendo. Então, eu aconselho meus pacientes, sempre que tiver em casa e surgir alguma dúvida, sempre ter um caderninho e anotar. E trazer para o médico ou trazer para a gente durante a consulta. Durante essa consulta de enfermagem, a gente precisa falar sobre o protocolo, falar sobre as medicações. Por mais difíceis sejam os nomes das medicações, a gente precisa estar falando para esse paciente sobre quais são os efeitos diversos das medicações dele, qual é a ordem de infusão da medicação, o porquê dessa ordem, quais são os cuidados que ele deve ter ao ir ao banheiro, né? Porque a gente sabe, e explicar para ele de que forma a quimioterapia é eliminada e por que ele deve ter esse cuidado ao ir ao banheiro. A gente precisa falar, dependendo da idade do paciente, se ele perguntar ou não sobre reprodução, sobre infertilidade, sobre libido. O paciente precisa estar ciente do que vai acontecer com o corpo dele, dos riscos de uma gravidez. O paciente precisa saber que o estilo de vida dele não precisa ser mudado, né? Por mais que ele sinta essa fadiga, um cansaço pós-tratamento, é a hora que ele tem para o corpo descansar. É a hora que ele precisa dar esse descanso do corpo, né? Eu falo para eles, a hora que o seu corpo pedir descanso, descanse, deixe seu corpo recuperar. Mas fora isso, ele pode levar a vida dele normal, tá ok? Com algumas restrições, né? Não ficar em lugares aglomerados, não ter contato com pessoas resfriadas, evitar consumo de bebida alcoólica, evitar o fumo, né? Então, a gente precisa estar sempre orientando esse paciente quanto durante esse tratamento, né? O que ele precisa fazer, o que ele pode, o que ele não pode. Porque ele está preocupado, ele chega para a gente preocupado se o cabelo dele vai cair, se ele vai ter enjoo, se ele vai vomitar. A gente precisa deixar ele atento em relação à febre, à diarreia, a sangramento, que ele precisa comunicar, estar em contato com o médico ou com a enfermagem sobre esses possíveis efeitos adversos. Tá? E durante essa consulta, a enfermagem ela é capaz de identificar outras necessidades, não só do paciente, como do familiar, né? A gente sabe que o câncer, ele atinge diretamente o paciente e indiretamente quem está ao redor, seja o familiar, seja o companheiro, seja o cuidador, porque o cuidador também é atingido. Então, a gente precisa identificar já as necessidades, né? Se for um paciente com tumor gástrico, a gente está encaminhando esse paciente para um nutricionista para fazer um acompanhamento. Se for um paciente
que fez uma cirurgia, né, e pode vir apresentar um linfedema, a gente pode encaminhar esse paciente para físio, está encaminhando esse paciente para psicologia, né? Eu, particularmente, peço, né, e encaminho, levo esse paciente até o local de marcação com os profissionais de multidisciplinar, para eles conhecerem esse profissional, tá? E saberem a importância que esses profissionais vão ter durante o tratamento. Então, a consulta de enfermagem já foi realizada, as informações já foram passadas, o paciente já sabe tudo que vai acontecer, tudo que pode ou não acontecer com ele, tá? É importante para ele não ter nenhuma surpresa durante esse tratamento. Já foi falado das medicações e especificamente do que as medicações podem causar. A gente vai iniciar o tratamento. Cuidados com o acesso que vai ser infundido à medicação, o tempo de infusão dos quimioterápicos e as possíveis intercorrências. Nós somos capacitados para fazer essa avaliação de uma punção periférica. A gente precisa ali identificar se o paciente está apto para fazer esse tratamento através de um acesso periférico, né? Porque o paciente, ele vai chegar logo dando a fossa cubital, a ver aquela veinha ali que tira sangue. Então, a gente precisa explicar para ele que não é que a quimioterapia não é pela fossa cubital e o porquê que não vai ser realizada ali, né? A gente precisa saber se tem alguma fragilidade, está evoluindo, está passando para o médico, caso haja necessidade de um port-cat ali para aquele paciente. Então, a gente precisa estar, além de explicando para o paciente, evoluindo e passando para o médico. Tá? Dependendo do protocolo proposto para esse paciente, ele já vai chegar com port-cat, né, com um catéter implantado. Então, a gente vai explicar para o paciente como é que funciona a ativação, como é que funciona a desativação, o porquê que ele já veio com esse porte. Porque às vezes o paciente ele pergunta, nossa, mas as minhas veias são tão boas. Então, a gente vai explicar o porquê desse porte. A gente precisa estar muito atento às medicações vesicantes e aonde a gente vai fazer essa punção periférica, ok? Tempo de infusão dos quimioterápicos. Tem lugares que trabalham com bombas infusoras e tem lugares que não trabalham com bombas infusoras, ou trabalham apenas para algumas medicações específicas, né? Então, a gente precisa estar muito atento a esse tempo de infusão. Uma quimioterapia que é infundida muito rápido, ela pode aumentar a toxicidade, né? Ela pode causar alguma reação alérgica a esse paciente. E uma quimioterapia que ela é infundida muito devagar, pode perder a estabilidade. A gente não sabe quanto tempo essa quimioterapia foi preparada até chegar ao paciente. Então, a gente tem que estar atento a esse tempo de infusão, tá ok? E falar das possíveis intercorrências. A gente precisa explicar que quimioterapia não dói. Né? O tratamento de quimioterapia, ele não deve doer, ele não tem que doer. Então, ardeu, doeu, queimou, está vermelho, está coçando. O paciente precisa estar sinalizando isso para a gente. Ele precisa estar atento e a gente também, né? A gente não pode instalar a quimioterapia e dar as costas para o paciente. A gente tem que estar observando como a quimioterapia está sendo infundida, né? Porque eu já vi uma punção periférica no antebraço, ali próximo ao dorso da mão, e a paciente ter reação lá na fossa cubital, né? Era uma doxorubicina. Então, a gente parou a medicação, a gente tem que avaliar o que está acontecendo, se é um extravasamento, irritação, se é um processo alérgico, né? E tomar tomar a atitude correta, né? Me fugiu um pouquinho a palavra aqui. Então, a gente precisa tomar a atitude correta e, né, se for um extravasamento, a gente tem que parar a medicação, chamar o médico, avaliar, enfim, a gente precisa estar atento durante esse tratamento. Tratamento acabou, ocorreu tudo dentro do esperado. É importante que a gente teste esse acesso periférico, tá, gente? A cada troca de medicação, né, durante a instalação da pré-medicação, entre uma quimioterapia e outra, é sempre bom a gente estar testando esse acesso, né, para ver se esse acesso está bom, se vai aguentar uma quimioterapia. Tá? É muito importante que a gente teste antes de começar a quimioterapia e entre uma quimioterapia e outra. O tratamento acabou,
vamos aferir os sinais vitais do paciente, o paciente está instável, a gente vai desativar esse catéter e tirar o acesso periférico. A gente precisa lavar bem o acesso periférico, deixar ali o soro correr bastante, deixar o soro correr no catéter, para que não fique nenhum rastro de quimioterapia no catéter e que a gente consiga hidratar bem esse acesso periférico, né? Precisamos cuidar dos acessos periféricos do paciente. A gente sabe quanto, ao longo do tratamento, as veias vão ficando massacradas, né? Vamos dizer assim. As veias vão ficando muito prejudicadas e o risco de uma emergência pode ocorrer. Então, a gente tem que estar cuidando bem desse acesso periférico. A gente hidrata com soro e paciente estando estável, a gente libera esse paciente. E o catéter, após hidratação, a gente precisa fazer um flushzinho ali com uma seringa de 10, né? Ou a gente usa 20 ml em 2 seringas de 10 por conta da pressão, para não deixar nenhum rastro de quimioterapia e nenhuma chance de um coágulo de sangue, nada que possa prejudicar aquele catéter. Tá ok? Então, o paciente está liberado, foi para casa com todas as recomendações, com todas as orientações. Após o tratamento, é muito importante que a gente monitore esse paciente após 48 horas, né? Esse paciente, a gente precisa saber como é que foi o pós-tratamento, se está acontecendo alguma coisa com esse paciente, se ele está tendo diarreia, se ele está tendo algum sangramento, se ele está vomitando. A gente precisa saber se está acontecendo alguma intercorrência com esse paciente e, dependendo do que estiver acontecendo, a gente precisa estar passando para o médico está orientando, ou a gente mesmo, dependendo do que for, está orientando esse paciente, tá? Para evitar, para melhorar esses eventos adversos com quimioterapia. Normalmente o paciente já sai com medicação prescrita para enjoo, para dor, mas a gente precisa estar monitorando esse paciente, tá ok? Pode passar o slide, por favor. Aqui eu trouxe alguns exemplos da atuação do enfermeiro, né, antes ou durante o tratamento ou pós-tratamento. O paciente relatou que durante a noite teve episódios diarreicos e chegou com 2,5 kg a menos do que a última químio, né? O que foi feito com esse paciente? Esse peso foi identificado durante a triagem, o técnico de enfermagem passou para o enfermeiro de referência e imediatamente a gente tentou acionar o médico responsável. Não conseguimos contato com esse médico. A gente entrou em contato com o plantonista, sugeriu que fizesse uma hidratação, tá? Nós enfermeiros, a gente pode sim sugerir uma hidratação ou que achar necessário para esse paciente. A gente não tem que ter receio de falar com o médico, tá? Então, a gente sugeriu uma hidratação para esse paciente antes de começar o tratamento. Por quê? Primeiro, porque esse paciente está desidratado, né? Ele perdeu peso por conta dessa diarreia. Então, ele está desidratado. E segundo, que a gente precisa diminuir o risco de toxicidade. A gente hidrata esse paciente para diminuir o risco de toxicidade da quimioterapia. Paciente com CA de esôfago chegou para o primeiro tratamento se alimentando apenas com comidas pastosas. Esse foi um paciente meu, né? Um paciente que eu atendi. Esse paciente ele foi encaminhado para o nutricionista e fez acompanhamento nutricional até o final do tratamento dele, tá? É um paciente que provavelmente vai voltar para a gente, de acordo com a evolução médica. Está proposto radioterapia, depois da avaliação dos resultados dos exames. Então, esse paciente ele foi para o nutricionista e quando voltou para a realização do segundo ciclo, ele já estava se alimentando com comidas sólidas e já tinha um ganho de peso, né? Então, aí funcionou bem. A nutrição, a enfermagem e o médico. E é assim que tem que ser o tratamento oncológico, né? Sempre trabalhando em equipe. Uma paciente com mieloblastoma, foi um tumor abdominal, sem linfonodos na região inguinal, apresentando edema.
eu entrei em contato com a fisioterapeuta, passei o caso para ela, tá? E por ser uma paciente com uma dificuldade de locomoção e morar muito longe da clínica, inicialmente a fisioterapeuta entrou em contato com ela por telefone, passou algumas recomendações e posteriormente só que marcou uma consulta presencial. Mas mesmo assim a paciente entrou em contato comigo agradecendo, porque as recomendações, mesmo por telefone, já aliviaram muito esse edema e os sintomas dela, tá? Mais uma vez aí, enfermagem e fisioterapia trabalhando junto. Acompanhante desequilibrado emocionalmente por conta do diagnóstico do seu parceiro. Ele relatou que emagreceu 14 quilos porque o paciente escondeu a biópsia há 3 anos e nunca tinha tratado. Esse paciente fez uma biópsia 3 anos atrás, teve o resultado, né? Câncer de próstata, escondeu isso durante 3 anos do companheiro e só começou a tratar tem mais ou menos 1 mês, tá? Então, os dois foram encaminhados para psicologia, começaram com tratamento psicológico e com a nutrição também, ok? Ao analisar o exame do paciente, foi identificado com plaquetopenia. Na clínica onde eu trabalho, é a gente que libera o tratamento do paciente, tá? Então, ao examinar, a gente percebeu que tinha uma plaquetopenia ali, encaminhamos esse resultado para o médico, que adiou o tratamento em 1 semana. Então, a gente entra em contato com o paciente, explica o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, e adia esse tratamento. O paciente queixou-se de ferida na boca. Nós entramos em contato com o médico e orientamos esse paciente a procurar um dentista, tá? Ocorreu tudo bem, não precisamos adiar tratamento, e ele continua fazendo tratamento com o dentista, o tratamento quimioterápico e as consultas com médicos. Esses exemplos que eu trouxe para vocês como o enfermeiro, a avaliação da enfermagem é importante durante esse tratamento, né? Para proporcionar um tratamento de qualidade, para oferecer um tratamento de qualidade para esse paciente. E a gente, junto com outros profissionais de outras áreas, a gente transforma o atendimento em qualidade. Falando de qualidade agora, saindo um pouquinho da parte assistencial, a gente vai falar um pouquinho da parte de gerência, tá? Passos importantes para a qualidade assistencial é manter a atenção plena do paciente, monitorar os resultados alcançados, garantir a segurança e experiência do mesmo durante e após o seu tratamento, né? Como é que a gente vai medir essa qualidade? Como é que a gente vai saber se a gente está proporcionando um tratamento de qualidade para esse paciente? Através de indicadores. Tá? Um deles é através de indicadores. Eu não trouxe todos os indicadores, tá? Eu trouxe os principais, isso varia muito de protocolo da clínica, do local que vocês trabalham, mas eu trouxe alguns indicadores de exemplo aqui que a gente pode monitorar a qualidade desse atendimento, que é o índice de queda, taxa de extravasamento, taxa de flebite, infecção do catéter, o tempo médio de espera e permanência na clínica, identificação do paciente. Esses são alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Por que o tempo médio de espera e permanência na clínica é importante para o indicador, né? O paciente ele quer chegar, tratar e ir embora. Ele não quer ficar naquele local ali muito tempo, né? E às vezes aquele local enjoa, às vezes ele tá, né? O psicológico dele não tá legal. Então ele quer chegar, tratar e ir embora. Então esse tempo médio de espera do paciente é muito importante para a gente fornecer um atendimento de qualidade, tá? E outra maneira de gente identificar, né, da gente fazer melhorias na qualidade é através do próprio paciente, através de uma pesquisa de qualidade, né? Todo paciente que chega na clínica, seja para tratamento ou para consulta, ele vai receber uma pesquisa de qualidade. E através daquela pesquisa de qualidade, a gente vai saber onde é que a gente está acertando, onde que a gente está errando, onde que a gente pode melhorar, né? Os treinamentos que podem ser propostos da clínica para a sua equipe. Tá?
Notificações de enfermagem também é muito importante. A equipe de enfermagem ela não pode ter receio de notificar um erro. Tanto um erro da própria equipe de enfermagem, como um erro administrativo, como um erro da recepção. A gente precisa estar notificando, porque isso vai para o núcleo de segurança do paciente, tá? E ali eles vão desenvolver estratégias para que essa qualidade melhore e para que esses erros não voltem a acontecer, tá? Isso é muito importante. Então, além da assistência, a assistência de qualidade, a assistência só se torna de qualidade quando a gente trabalha com indicadores, trabalha com uma pesquisa através do paciente e notificações de enfermagem, né? Esses 3 pontos, a gente consegue achar os erros, ver onde a gente está, né? Achar os erros, ver como melhorar isso, ver a maneira da gente estar evoluindo, estar melhorando, para que não aconteça mais e essa qualidade da assistência sempre aumente, tá? Essa qualidade sempre melhore. Eu não tive muito tempo para fazer uma pesquisa grande, né? Então eu fiz uma pesquisa rapidinho, só para a gente ter noção do que é mais importante para o público, né? Eu perguntei, o que te faz escolher um profissional ou uma clínica, né? Para tratamento, para consulta. Eu botei boas indicações e pesquisa gosta e vai. Vocês podem ver que 80% foram boas indicações, é o boca a boca. Então, quando você trata um paciente bem, quando você trata, né, você tem um atendimento de qualidade, o paciente, além de permanecer com você, ele vai te indicar para outras pessoas. O que torna um ambiente agradável. Lembrando que o ambiente tem que ser agradável para o tratamento do paciente oncológico, né? Ele precisa estar num ambiente agradável. Eu botei bom atendimento, boa recepção, local limpo e a simpatia dos funcionários. Muita gente falou assim, mas eu acho que os 4 são fundamentais, né? Os 4 se completam. Sim, os 4 se completam. Mas eu queria saber, dos 4, qual era o mais relevante para esse público. E eles falaram que um bom atendimento. E esse bom atendimento, esse atendimento de qualidade, ele pode começar desde a recepção até o final do tratamento. O que te faz querer sempre o mesmo profissional? Botei confiança, postura, ética e ser bem tratado. E é confiança. É por isso que a gente tem que estar conversando com esse paciente, passando todas as informações necessárias. Quando ele fizer alguma pergunta que a gente não souber, né, a gente não fique com vergonha de falar que não sabe. Olha, senhor José, eu não sei sobre o que você está me perguntando, mas eu vou procurar saber e volto para responder. E vá, procure saber, se informe, tá? E volte com essa resposta. Isso vai mostrar que você está sendo um profissional transparente com ele. Isso vai trazer para ele muito mais confiança, tá ok? E o que faz não voltar ao local ou ao profissional para um profissional que não passa confiança, né? Então, quando a gente não passa confiança para esse paciente, o paciente ele não vai querer, ele não vai voltar para realizar esse tratamento. E para finalizar, eu trouxe 2 frases muito importantes que eu achei, né? A forma de como o cuidado é prestado é tão importante quanto o cuidado. Por quê? Porque a gente pode prestar todo o cuidado com o paciente, baseado ali no que a gente estudou, na teoria, baseado em artigos, em evidências. A gente pode fazer todo o trabalho robotizado, né? Mas como a gente vai prestar esse cuidado, né, é muito importante, né? Não é só o cuidado em si, é como a gente presta esse cuidado que vai marcar o paciente, que vai fazer esse cuidado ser de qualidade. As pessoas tendem a se lembrar da última emoção que sentiram. Lembra quando eu falei lá atrás que a primeira impressão é a que fica? A última também, tá? Então, o paciente em tratamento oncológico, ele vai estar sempre se lembrando da última emoção que eles sentiram. E sempre, né, quando está terminando um tratamento. Por mais que o tratamento seja muito complicado, muito difícil, né, foi um tratamento com várias intercorrências, dando tudo certo, né, ele vai se lembrar daquela emoção, daquela alegria de terminar um tratamento. E eu deixei meu contato para vocês aqui. Queria muito agradecer ao Onco Piauí. Deixei meu contato.
Vocês querendo conversar, trocar alguma ideia, querendo fazer perguntas, pode entrar em contato aqui no Instagram ou por e-mail. Mais uma vez, muito obrigada com o Piauí por essa oportunidade e espero ter agregado aí o conhecimento de vocês. E é isso. Bom dia, gente. Obrigada.